boa tarde, seja muito bem-vindo ao Jornal Anhanguera, primeira edição. Uma bebê recém-nascido foi encontrado hoje de madrugada em Rio Verde, no sudoeste do estado. A suspeita é que teria sido abandonado. 25 cabeças de gado de raça Nelore foram furtadas na madrugada da última terça-feira em uma propriedade rural que fica entre os municípios de Campo Limpo de Goiás e Ouro Verde. Liz Mendes. E o proprietário desse rebanho, Rosane, disse para a polícia que durante a madrugada um caminhão parou lá nessa propriedade que é arrendada e levou o rebanho. E ninguém sabe aonde está esse rebanho, nem o caminhão, muito menos esses criminosos. Daqui a pouquinho a gente traz mais detalhes sobre a investigação da polícia sobre esse caso. Tá certo, Liz. E 3 pessoas ficaram feridas num grave acidente durante a noite na BR-060. Um homem procurou a Polícia Civil de Chapadão do Céu para solicitar uma ficha de antecedentes criminais e acabou preso, Tássia Fernandes. Quando os policiais consultaram o sistema, perceberam que havia esse mandado de prisão temporária contra este homem, que foi preso imediatamente. E a Polícia Militar e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Aparecida de Goiânia acabaram com mais uma festa na cidade em plena pandemia. A maioria das cidades do interior do estado sentiu o efeito do último aumento nos combustíveis. Em Rio Verde, o litro da gasolina aumentou quase 30 centavos de um dia para o outro. Um aumento abusivo, né? Diante da crise que a gente está vivendo, quem precisa trabalhar para continuar pagando conta e usa o carro para se sustentar realmente é um abuso. Se aconchega aí que o Jornal Anhanguera já está no ar. Agora são 12:02 e a gente começa falando aqui sobre um caso que a polícia está investigando lá na região leste do estado. A polícia deve ouvir hoje os familiares do menino de 1 ano que morreu afogado em Planaltina de Goiás. Os pais da criança culpam a conduta dos policiais militares que deixaram as crianças sozinhas em casa quando prenderam o pai do menino durante uma operação policial. Segundo eles, o pai era quem cuidava dos filhos naquele momento. Os pais do pequeno Thales Miguel ainda tentam entender como tudo aconteceu. O menino estava dentro da piscina, eu pulei dentro da piscina e me afoguei, peguei pelos pés dele e botei ele nos meus braços. Saí com ele desesperada correndo até o portão lá da área da minha casa. O menino chegou a ser levado até o hospital, mas não resistiu e morreu. Segundo a família, tudo aconteceu quando o pai, que estava cuidando dos 3 filhos do casal, foi levado para a delegacia por uma equipe da Polícia Militar. Segundo a PM, o homem era suspeito de ter cometido um roubo. Como não foi reconhecido pela vítima, acabou liberado. Ele já me algemado e falou que eu estava preso, não me explicou porque eu estava preso, não falou nada, só colocou a algema e me levaram. Não tinha ninguém, minha esposa estava no mercado, entendeu? E eu estava detido lá na frente algemado. Se eles viram meus meninos, não pediram para o conselho tutelar pegar minhas crianças, não pediram para os familiares pegar minhas crianças, nada. Chegou na delegacia, entendeu? Minha irmã falou que tinha acontecido uma tragédia, que meu filho tinha sido encontrado morto dentro da piscina. Jonas já tem passagem por tráfico de drogas, mas segundo ele, não está mais no mundo do crime. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Um inquérito foi aberto para encontrar os responsáveis pela morte da criança de apenas 1 ano. Segundo o delegado, os policiais e as vítimas que participaram dessa ocorrência serão ouvidos para que o caso possa ser esclarecido. Determinamos que fosse iniciado um inquérito policial para apurar as circunstâncias envolvendo a morte dessa criancinha, que se deu numa operação policial que resultou na prisão de vários indivíduos, inclusive do pai da criança. Chegou a ser levado para a delegacia, lá o delegado plantonista analisou todas as circunstâncias envolvendo a ocorrência e entendeu que não haviam provas que justificassem a prisão dele. Uma morte de uma criancinha, da forma como aconteceu, tem que ter toda a atenção e empenho possível para esclarecer completamente esse fato. Uma dor assim terrível, assim, que parece que o chão para mim desabou, o mundo para mim acabou. Agora eu só quero que isso não fique impune.
Olha, em nota, a Polícia Militar do Estado de Goiás disse que, ao tomar conhecimento da queixa, entrou em contato com o comando de Planaltina e foi confirmado que a Polícia Militar realmente realizou a prisão do suspeito. Na mesma nota, a PM lamentou a morte da criança pelo afogamento, mas disse que, diferente do que foi dito pela mãe da criança, no momento da prisão do suspeito, ela estava na casa, assim como outros familiares, entre eles a irmã e o cunhado. Mesmo assim, a polícia vai apurar o caso para que não fiquem dúvidas sobre a condução da ocorrência pelos policiais. E em Mineiros, uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada por um caminhoneiro para uma ocorrência não muito comum, viu? Resgatar uma fêmea de lobo-guará que havia sido atropelada na GO 341. O atropelamento aconteceu na GO 341, em Mineiros, no sudoeste goiano. O animal foi encontrado pela equipe do Corpo de Bombeiros que passava pelo local. Utilizamos o EPI, colocamos ele dentro de uma gaiolinha e colocamos na carretinha e transportamos até a cidade. Após ser resgatada, a fêmea de lobo-guará foi levada para uma clínica veterinária credenciada ao IBAMA. A gente já percebeu que ela possui algumas fraturas, contusões, ela tem sangramento nasal, algumas coisas bem graves, mas está sendo medicada. Parente dos lobos selvagens e dos cachorros domésticos, o lobo-guará é visto com frequência em regiões de cerrado, como a do sudoeste goiano, onde fica o Parque Nacional das Emas. Segundo o Corpo de Bombeiros, é preciso ter muita atenção ao passar por estradas que cortam o parque para evitar atropelamentos de animais silvestres. Quando se recuperar, a fêmea de lobo-guará deve ser solta no Parque Nacional das Emas. 25 cabeças de gado da raça Nelore foram furtadas em uma propriedade rural que fica entre os municípios de Campo Limpo de Goiás e Ouro Verde. A Liz Mendes chega com os detalhes. Boa tarde para você, Liz. Olá, boa tarde para você, Rosane. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. E esse rebanho, furtado aí, deu um prejuízo para o dono desse rebanho de aproximadamente R$100 mil. A gente vai falar sobre as investigações do Batalhão Rural da Polícia Militar sobre esse crime que aconteceu na zona rural de Campo Limpo de Goiás. A gente vai falar agora com o Major Igor Moraes. Boa tarde, Major. Seja bem-vindo ao novo Jornal Anhanguera. Quais são as informações que a polícia tem para achar esses criminosos? Boa tarde. Boa tarde. Inicialmente, eu gostaria de dizer que a Polícia Militar dispõe do Batalhão de Polícia Militar Rural, que tem a atividade específica de atender ao produtor rural e suas demandas tão peculiares, através da Patrulha Rural georreferenciada. Em relação a esse crime que ocorreu de furto de parte do rebanho, não foi todo o rebanho, parte do rebanho foi furtado. Ele é um rebanho que fica num pasto arrendado, não tem uma sede, não tem alguém lá especificamente cuidando desse rebanho. E o produtor ia lá uma vez por semana para olhar o gado e tal. Isso acabou fragilizando a segurança um pouco, do rebanho, e esses bandidos acharam fácil. Conseguiram parar e tirar parte do rebanho, cerca de 25 cabeças de gado. Tem alguma marca nesse rebanho para poder ajudar a polícia a encontrar também esses animais? Sim, o rebanho é marcado, a marca do rebanho é PR e RR. A Polícia Militar Rural está de cima, estamos envidando todos os nossos esforços para poder recuperar esse rebanho, como já recuperamos outros. Recentemente, na cidade de Bela Vista, recuperamos cerca de 50 cabeças de gado que haviam sido furtadas, Tem algum telefone de contato para quem está em casa nesse momento poder ligar para ajudar a polícia nessa investigação? Olha, a participação do cidadão é extremamente importante na solução desses crimes rurais. Nós temos um disco de denúncia do Batalhão da Polícia Militar Rural, 9631-4340, é o nosso disco de denúncia. Qualquer movimentação estranha, qualquer informação a respeito desse crime, o Batalhão Rural vai recebê-la 24 horas por dia. Major, muito obrigada pelas suas informações e pela sua participação aqui no Jornal Anhanguera, primeira edição. Estamos à disposição. Obrigado. Rosane, é com você. Pois é, Liz, eu lembro de um tempo em que a fazenda era um local seguro, Agora nem na roça mais a gente se sente mais seguro. Obrigada, viu, pelas suas informações. Olha, agora sim, vamos ver a reportagem que a nossa equipe preparou para você entender. Olha só. Essa história é curiosa demais, gente. Um homem procurou a Polícia Civil de Chapadão do Céu para solicitar uma ficha de antecedentes criminais.
Só que ele acabou preso. Sobre esse assunto, quem chega agora com a gente com mais informações é a Tássia Fernandes. Tássia, conta pra gente como é que essa história aconteceu. Boa tarde para você. Boa tarde, Rosane, para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. Pois é, chegou ali na delegacia e nem foi embora para casa, né? Já ficou preso ali mesmo. Esse homem que tem 19 anos foi até a delegacia de Chapadão do Céu. Os policiais que conversaram, que atenderam ele, disseram inclusive que ele estava super tranquilo. Então, possivelmente, ele nem sabia que havia esse mandado de prisão contra ele. Os policiais acreditam, inclusive, que ele pediu essa lista aí com os antecedentes criminais para apresentar em alguma vaga de emprego para a qual ele se candidatou ali em Chapadão do Céu. Aí, quando os policiais consultaram o sistema para imprimir aí essa lista de antecedentes criminais, perceberam que havia esse mandado de prisão e ele já foi preso imediatamente. Vamos ouvir o que disse o delegado responsável por este caso. Ao se pesquisar os antecedentes criminais dele, os servidores da unidade policial constataram que havia um mandado de prisão temporária expedido pela Justiça do Maranhão por crime grave, inclusive, crime de roubo mediante emprego de arma de fogo e concurso de agentes. Então ele foi imediatamente preso e conduzido à unidade prisional de Serranópolis. O homem, então, acabou sendo preso, como o delegado explicou. Aí, então, ele é suspeito de cometer esse crime de roubo no Maranhão. E aí foi preso em Chapadão do Céu e acabou sendo levado para a cadeia que fica no município de Serranópolis. Rosane. Tássia, uma história no mínimo curiosa, né? Realmente é uma coisa que a polícia tem que investigar mesmo. Muito obrigada pelas informações. Olha, agora o alerta vai para os entregadores. Todo cuidado é pouco, porque bandido, gente, está usando até aplicativo para atrair esses trabalhadores e roubar motos. Matheus Jesus de Souza foi preso ontem. Ele já tinha outras passagens pela polícia. O comparsa Washington Binha Borges da Silva continua foragido. No dia 20 de maio, eles encomendaram comida por aplicativo. Quando os entregadores chegaram no Jardim Alvécia, em Aparecida de Goiânia, tiveram as motos, celulares e outros pertences roubados. Uma das vítimas, entregadoras de refeição, desconfiou, porque as informações repassadas estavam incompletas e mesmo assim, o que ele fez? Ele pediu auxílio a um colega de trabalho para que junto com ele fosse entregar as refeições. E ao invés de uma motocicleta ser subtraída, foram subtraídas 2 motocicletas. Só uma das motos foi recuperada e desmontada. O delegado alerta que entregadores e motoristas de aplicativos têm sido cada vez mais vítimas desse tipo de crime, desde o início do isolamento social provocado pelo coronavírus. A dica válida para qualquer motorista, seja ele de transporte de passageiros, seja ele motorista de entregador de refeições, é que, se desconfiar da corrida ou da solicitação da entrega do lanche, não vá fazê-la. De acordo com os números da Delegacia Especializada e da Secretaria de Segurança Pública, os roubos de veículos, que são aqueles praticados com armas de fogo, caíram aproximadamente 40% aqui no estado em relação ao primeiro semestre do ano passado. Os furtos diminuíram cerca de 25%. Lembrando que durante a pandemia tem menos veículos circulando nas ruas. Ainda de acordo com os números oficiais, aproximadamente 70% desses veículos foram recuperados nesse ano. A polícia apreendeu drogas e celulares no presídio de Formosa. Segundo a polícia, as porções de droga e os 5 aparelhos de celular com chips e cabo USB estavam escondidos dentro de sabonetes e seriam entregues a um detento, viu? Os objetos foram encontrados durante a revista no presídio. E a Polícia Militar realizou ontem uma Operação Trinitatis 2 para desarticular uma quadrilha responsável por homicídios, tráfico de drogas e armas na região metropolitana de Goiânia. Em um apartamento no setor leste universitário, os policiais encontraram o laboratório usado para fazer a droga. Lá eles apreenderam cocaína, produtos químicos, coletes e várias armas de fogo, como revólveres, pistolas fabricadas na Áustria e acessórios para transformar as pistolas em submetralhadoras. 3 homens foram presos.
Olha, agora sim a gente vai entender como é que essas rodovias de Goiás acabam se tornando aí, né, a estrada para o tráfico internacional de drogas. Vamos acompanhar a reportagem. Pelas BRs 364, 060 e 158 que cortam Jataí no sudoeste goiano, passam grãos como a soja e o milho que movem a economia do estado. Por outro lado, as rodovias também são consideradas pela polícia como rota internacional do tráfico de drogas. Prova disso é a quantidade de maconha, cocaína e tantos outros entorpecentes apreendidos pelas polícias rodoviária federal e militar nos últimos anos, mais de 33 toneladas de drogas. Só a PRF apreendeu mais de 22 toneladas de maconha e cocaína na região, 15 toneladas de uma só vez na BR-364 em caixas de óleo e ração. A fiscalização da Polícia Rodoviária Federal para combater o tráfico de drogas aqui na região não tem hora para acontecer. Agora são 15 para meia-noite. Os agentes da PRF pararam essa carreta que veio de Guarujá, no interior de São Paulo. Para ajudar nas buscas, eles estão utilizando esse cão farejador. Um grande reforço. A PRF de Goiás atua com cães há quase 2 anos. Trabalho minucioso para fiscalizar, principalmente veículos de grande porte. Com o cão a gente otimiza reduz esse tempo, e se a gente colocar de 100 em algo que a gente faria em 1 hora, a gente faz em 10 minutos, 15 minutos utilizando o cão, e a gente sai com a certeza se tem ou se não tem, que o cão praticamente não erra no faro dele. Segundo a polícia, os criminosos buscam as drogas em países como a Bolívia e Paraguai. Os carregamentos quase sempre têm como destino as grandes cidades das regiões sudeste e centro-oeste do país, como São Paulo, Rio de Janeiro, Goiânia e Brasília. Quando entram em terras goianas, os bandidos seguem também por estradas rurais e GOs como a 206, que liga Chapadão do Céu a Itumirim. A Polícia Militar de Goiás, neste ano, já apreendeu cerca de 10 toneladas de entorpecente, só o COD apreendeu 4,7 toneladas. A grande maioria na região sudoeste do estado de Goiás. Na lata de tinta, tabletes de maconha. Para tentar driblar a polícia, os criminosos estão cada vez mais ousados. Nesta abordagem da Polícia Militar a um carro funerário, o motorista disse aos PMs que transportava 2 corpos, vítimas da Covid-19. Quando os policiais abriram os caixões, a surpresa, 300 quilos de maconha. Neste outro caso, na BR-158, foram apreendidos 116 quilos de maconha dentro de um compressor de ar. Mesmo em tempos de pandemia, os policiais estão mais capacitados e equipados para combater esse tipo de crime. Sem contato algum com os motoristas, eles conseguem levantar todas as informações. E por meio do celular, o policial tem acesso a todas as consultas necessárias para o desempenho das funções dele. É possível verificar o veículo, verificar a habilitação de condutor, buscar se a pessoa tem algum mandado de prisão. Um bebê recém-nascido foi encontrado hoje de madrugada em Rio Verde, no sudoeste do estado. A Muriele Silva está acompanhando o caso desde cedo e vai atualizar os detalhes para a gente. Boa tarde, Muriele. Primeiro de tudo, como é que está esse bebê? Oi, Rosane, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. Então, nós falamos ao vivo aqui da porta da maternidade pública para onde esse bebê recém-nascido foi trazido. Nós conversamos por telefone com a enfermeira que está no plantão, a enfermeira-chefe do plantão da maternidade hoje. Ela disse que o bebê está bem, que ele fez exames e que agora a equipe médica aguarda esses resultados, mas que aparentemente o bebê está bem sim. O Conselho Tutelar até tinha me contado mais cedo que esse bebê tem cerca de 3 quilos. Um menino recém-nascido foi encontrado ainda com um cordão umbilical. Eu vou contar para vocês como que aconteceu toda essa história. Eu estive na casa onde esse bebê foi deixado e conversei com a Maria de Lourdes, que é a dona dessa casa. Ela contou pra gente que o marido dela sempre sai para trabalhar de madrugada. Ele sai por volta de 4 horas da madrugada. Ele fez isso hoje, mas quando ele abriu o portão, ele teve uma surpresa. Ele encontrou um rapaz na calçada que disse que estava passando na rua e acabou vendo que tinha um bebê ali no cantinho, bem na entrada do portão.
Aí o marido da Maria levou esse bebê para dentro, estava fazendo muito frio, né? 4 horas da madrugada, estava bem gelado aqui na cidade. O bebê estava enrolado numa blusa de frio e em fronhas que estavam muito sujas. E aí a Maria trocou esse bebê, conseguiu uma roupinha de neném com a vizinha dela, que tem criança pequena também, aqueceu esse bebê. Ela ficou muito emocionada, né? Uma experiência que ela jamais vai esquecer. E ela gravou com a gente, ela conversou com a nossa equipe. Vou mostrar para vocês agora um trechinho do que ela disse. Eu ainda assim fico um pouco feliz que não colocou no lixo. Colocou num lugar que a gente pode cuidar, né? Pode chamar a autoridade e cuidar. Porque ele partiu o coração. Ver uma situação de um recém-nascido, de um ser que não tem como se defender, né? É um incapaz que só Jesus para cuidar. Eu acredito que vai ficar marcado na minha vida para sempre. Isso aí não tem como sair não, né? Não dá para esquecer mesmo, né? Ainda mais a gente que é mãe fica realmente bem sentida, bem tocada com uma situação assim. Bom, a Polícia Militar foi chamada, né? A Polícia Militar disse que os vizinhos ali, que ninguém viu nada, até por causa do horário, era de madrugada, então não tem testemunho do que aconteceu. E aí a Polícia Civil começou a investigar esse caso, né? Vai ouvir pessoas, vai tentar descobrir se tem imagens de circuito de segurança ali na região para tentar entender o que aconteceu, quem que é essa família, quem deixou o bebê ali na porta. Vamos acompanhar o que disse o delegado responsável por esse caso. A Polícia Civil de Rio Verde, através do Grupo de Investigação de Homicídio, assim que tomou conhecimento dos fatos, já iniciou os trabalhos investigativos ali nas imediações onde esse bebê foi abandonado, uma situação grave, de risco à vida dele. E agora, a Polícia Civil buscará todas as provas, os elementos, as causas, os motivos para as devidas responsabilidades criminais por esse grave fato, que agora será investigado pelo Grupo de Investigação de Homicídio. Bom, depois que o bebê receber alta aqui da maternidade, onde ele está internado, ele vai ser levado para uma casa de abrigo temporário e sob os cuidados do Conselho Tutelar, né? E aí depois a Justiça vai definir o que vai acontecer com esse bebê. Se a família dele for encontrada, né? De acordo com a investigação, a polícia entendeu o que aconteceu de verdade. E aí a Justiça vai definir se ele volta para a família ou se ele vai ser levado para adoção. Enquanto isso, ele espera num abrigo temporário aqui na cidade. Rosane? Murielle, a gente que é mãe, a gente fica pensando numa situação dessa. Eu, por exemplo, quero acreditar que essa mãe, ela deve ter algum transtorno psicológico, algum transtorno mental. Aconteceu alguma coisa com ela para ela ter abandonado esse bebê tão indefeso na rua. Porque você há de convir comigo, né? Se você não quer ser mãe, não quer o bebê, que tenha o cuidado de entregar, então, a um abrigo, a uma pessoa para que cuide desse bebê. Muito obrigada pelas informações, viu, Murielle? Claro, a gente segue acompanhando essa história. E olha, muita gente entrou em contato com a nossa equipe para falar que foi vítima do golpe do falso leilão, em que criminosos usam o nome do Detran e um site falso para atrair quem deseja comprar um veículo. Vamos ver. O eletricista Maurício também virou uma das vítimas. Ele deu um lance no site falso do Detran e depositou quase R$ 7.500 na conta da quadrilha. Eles me passaram o endereço, chegou, era a garagem do antigo aeroporto. Os fraudadores usam a marca do Detran para passar confiança e se comunicam por e-mail, mensagem de aplicativo e até ligações telefônicas. Às vezes, a negociação dura meses. Os fraudadores exigem toda a documentação, pedem prazo para análise e depois autorizam os interessados a, então, darem o lance no site falso. Segundo as vítimas, eles são muito convincentes. E aí, depois que o pagamento é feito, quando a vítima vai buscar o veículo, descobre que ficou no prejuízo. Quando eu cheguei lá, o próprio guarda me informou que não estava acontecendo nenhum leilão, que eu tinha, na verdade, caído no golpe e que eu tinha que procurar a polícia o mais rápido possível. O Detran já está trabalhando com a Polícia Civil para tirar os sites falsos do ar e alerta para que a população fique atenta na hora de adquirir um veículo por meio de leilão. O dinheiro vai fazer muita falta, eu juntando para comprar um carro e ele me roubou. Principalmente nessa época, né, gente? O dinheiro está faltando. E olha, três carretas se envolveram num acidente ontem à noite na GO 330 entre Catalão e Ipameri. Os bombeiros não souberam dizer o que teria provocado a batida.
Os veículos ficaram bastante danificados, mas felizmente apenas danos materiais. Os motoristas não tiveram ferimentos. As carretas seguiam sentido Ipameri. Um deles estava carregado com adubo e parte da carga ficou espalhada na pista. E 3 pessoas ficaram feridas num grave acidente durante a noite na BR-060. O Fábio Lemen está ao vivo em Rio Verde, traz os detalhes para a gente sobre essa batida que envolveu 4 veículos, né, Fábio? Boa tarde para você. Oi, Rosane, boa tarde para você, para quem nos acompanha. Isso mesmo, foi na BR-060, no sentido Goiânia-Rio Verde. Uma caminhonete tentava ultrapassar uma carreta bitrem quando o motorista dessa caminhonete atingiu um animal silvestre na pista, é um tamanduá. Portanto, o motorista se descontrolou, atingiu a lateral da carreta. Esses 2 veículos saíram da pista, invadiram a pista contrária. Uma outra caminhonete que vinha atrás também, o motorista perdeu o controle da direção, invadiu a pista contrária. E um carro que vinha no sentido oposto da BR-060 acabou batendo de frente com essa carreta. O carro pegou fogo e chamou atenção essas cenas de quem passava no local, já que se trata de uma carreta tanque, como a gente está vendo aí nas imagens. É uma carreta que transporta combustível, só que ela estava vazia. Por sorte, estava vazia, não levava combustível, estaria indo buscar combustível em algum local de destino dessa carreta, e essas cenas realmente impressionaram quem passava pelo local. 3 pessoas ficaram feridas levemente, foram levadas para atendimento médico em Acreúna e também em Indiara. E uma outra pessoa, o passageiro do veículo que bateu na carreta de frente, portanto esse carro, foi levado para o hospital de urgências aí em Goiânia, onde recebe os atendimentos. Portanto, cenas aí que realmente impressionaram quem passava pela BR-060 ontem à noite. A rodovia ficou bloqueada até por volta de 4 da madrugada de hoje. Esse acidente foi ontem à noite por volta de 8h30. O trânsito foi desviado pela pista oposta, já que a BR-060, nesse trecho entre Goiânia e Jataí, ela é duplicada, né, Rosane? Portanto, aí um grande susto para quem passava pela rodovia e também para quem se envolveu nesse acidente de trânsito registrado ontem à noite na BR-060. Voltamos contigo, Rosane. Com certeza, Fábio. Impressionante mesmo. Foi Deus que deu livramento para essas pessoas. Obrigada, viu? Olha, agora vamos para o norte do estado, porque os motoristas que trafegam pela BR-153 precisam redobrar a atenção. A rodovia está passando por obras e tem motorista sendo multado. O Tiago Costa vem ao vivo de Catalão com as informações para a gente. Tiago, boa tarde para você. Explica para a gente por que dessas multas. Em Porangatu, né? Isso mesmo. Boa tarde para você, Rosane. Boa tarde para quem está acompanhando a gente em casa. Olha, como está tendo uma obra aqui na região norte do estado, entre Uruaçu até a divisa com o estado de Tocantins, na BR-153, está tendo aquele famoso siga e pare, que é quando uma parte da pista fica completamente parada, enquanto a outra parte da pista pode seguir o fluxo normalmente. Mas o que está acontecendo? Os motoristas que deveriam estar parados não estão respeitando essa ordem de parada. E estão fazendo filas duplas, triplas e inclusive até invadindo o acostamento. Quando a pista que eles estavam parados é liberada, o que esses motoristas estão fazendo? Eles estão aumentando a velocidade na tentativa de ganhar tempo. Então é nesse momento que a Polícia Rodoviária Federal está de olho em toda a BR-153, mas principalmente nesses trechos por conta da periculosidade de acidentes nessa tentativa de ganhar tempo. Então, somente nesses trechos foram aplicadas 96 multas desde o início então dessas obras. Lembrando que esses motoristas, eles recebem uma infração gravíssima e tem que pagar uma quantia de R$ 1.467,35, além de ser colocado na habilitação dele 7 pontos na CNH. Inclusive nós conversamos com o inspetor que é responsável aí pela BR-153, a comunicação também aqui no norte do estado, que falou um pouco sobre esses trabalhos da Polícia Rodoviária Federal aqui na região norte do estado. Vamos acompanhar. A PRF aproveita para informar que, além das fiscalizações realizadas nos trechos com obras, a PRF continua atendendo suas demais demandas, como fiscalização no trânsito de forma geral, ultrapassagem de faixa contínua, alcoolemia e combate à criminalidade.
Então, Rosane, a orientação da Polícia Rodoviária Federal é que esses motoristas eles planejem essa viagem, principalmente os que vão viajar durante a noite, porque como a parte da BR está em obras, ainda não deu tempo de fazer aquela sinalização no chão, não deu tempo de fazer toda a sinalização na BR. Para quem viaja à noite é um risco maior ainda. Então a Polícia Rodoviária Federal está pedindo essa atenção dos motoristas, principalmente no período noturno, e que esses motoristas planejem então essas viagens aqui na região norte do estado, entre os municípios de Uruaçu até a divisa com o estado de Tocantins. Pois é, Tiago, motorista colocando a vida em risco por causa de quê? 10, 20 minutos de tempo? Gente, motorista, bota a mão na consciência. Tiago, obrigada pelas informações, tá? Ó, chegou a hora agora de eu mandar meu beijo e o cheiro para vocês que estão aqui mandando mensagem para mim. Olha só, quero mandar lá para o professor Wilson e a Cida Mendes, lá de Paranaiguara, ó. Beijo, um cheiro para vocês. Está acompanhando também a gente o Vitor Gabriel, junto com o avô dele, o Cabo Livino, lá de São Simão. Um beijo para vocês, todo mundo aí de São Simão. A Ediane, de Cristalina, quer que eu mande um abraço para os filhos dela. Ó, um abração para vocês, ela não mandou o nome. Olha, também quero mandar um abraço aqui, olha, para o José Roberto, ele está lá em Rio Verde, diz que está acompanhando a gente. O Ronanzinho do Teclado, de Goianésia, também está pedindo um abraço para você, querido. Obrigada pela companhia, viu? E olha só, o Ailton de Catalão também está parabenizando pelo programa. Obrigado, viu? Tamo junto mesmo. E olha só, tem mais gente aqui acompanhando a gente. O Sodraque Neri, morador lá de Santo Antônio do Descoberto, também está assistindo. Está pedindo beijo aqui para Emanuele e Gisele de Catalão. Um beijo para vocês, viu, gente? Obrigada pela companhia. Manda um alô para nós aqui de Catalão, para o Vitor e a Dona Ana e para o Francisco que está assistindo o jornal, ó. Um beijo, um cheiro para vocês, gente. É por isso que esse jornal é gostoso, porque vocês estão aqui juntinho com a gente. Olha só, mais, tem a Sheila de Goianésia também mandou mensagem aqui pedindo um alô. O Davi Rocha de Caldas Novas, um beijo para vocês. Lá em Catalão, o Vitor e a Dona Ana e o seu Francisco tá assistindo o jornal, mandou de novo, estava ansiosa para receber esse beijo. Beijo de novo para vocês, gente, eu mando, não tem problema não. Ó, tem um aqui que está dizendo que é fã do Jornal Anhanguera, o Otaciliano, mora em Anápolis e quer que a gente mande um oi, porque ele assiste o jornal todo dia no trabalho dele, que é numa panificadora. Ê, menino, cuidado aí com o coronavírus, você está trabalhando, a gente está aqui também, toma seus cuidados daí também, viu? O Jair, da cidade de Séries, também está mandando um alô para a gente, o Antônio e a Milane de Águas Lindas. E lá de Lusiana, inclusive, eu tenho família lá. Vou aproveitar para mandar também um beijo para minha tia Lita, tia Gils, minha família lá. E em especial para a dona Alice e a Natalina Pérez. Diz que a gente está de parabéns. Gente, muito obrigada. Tem mensagem mais. A gente vai lendo no decorrer do jornal, tá bom? Se você quiser mandar também, é só enviar aí pelo nosso WhatsApp.